A nossa aula de hoje é sobre função, em específico a função afim ou função do primeiro grau. Essa função ela tem uma forma que a gente vai conhecer. Forma da função: f de x é igual a ax mais b. Esse a e esse b eles são números pertencentes ao conjunto dos números reais. Exemplo. Vamos colocar alguns exemplos aqui da nossa função. F de x, que é igual a 2x mais 3. Observem aqui que o meu a é o que fica do lado do x. Ó. Então aqui o meu a vale 2 e o meu b vale 3. G de x. Em g de x nós temos x sobre 5 menos 1. Então, aqui observem o que? O nosso a, ele fica ao lado do x. Então, só para vocês entenderem melhor aqui, ó, vou fazer aqui, eu já apago. Esse x sobre 5, ele veio de uma multiplicação de 1/5 vezes o x, que 1/5 vezes o x dá x sobre 5. Então, o que eu posso concluir? Que o 1/5 é o que está ao lado do x. Então, aqui o nosso a vai ser 1/5 e o nosso b é menos 1. Ok. H de x, que é igual a menos 4x mais π. Então, aqui nesse caso, nós temos o que está do lado do x é o menos 4. Então, eu digo que o meu a é menos 4 e o meu b vale π. Ok? Mais um exemplo. M de x. Aqui em M de x eu tenho apenas igual a x. Então, se ele é igual a x, significa que o meu a, como ele não aparece, ele vai valer 1. E o meu b vai valer 0. Ok. Casos particulares da função afim. Então, nós temos alguns casos que a gente precisa conhecer, como a função identidade. Então, a função afim ela vai ser conhecida como função identidade quando ela tiver apenas o x. O que significa dizer quando ela está só o x? Duas observações. Primeiro que o a dela vale 1 e o b dela, como não tem, vale 0. Então, observem, por que o a vale 1 aqui? Porque o x está sozinho. Quando o x está só, ele não precisa colocar 1x. A gente já subentende que ao lado dele tem o 1. Então, o a vale 1 e o b vale x. Essa característica é própria da função identidade. Observe aqui a função constante. A função constante, eu não tenho x, eu só tenho b. Se não tenho o x, o que a gente pode deduzir? Que o a vale 0. Tá bom? O a vale 0, porque quando o a vale 0, ó, aqui uma multiplicação, ele multiplica aqui, ó, 1 vezes x, que dá 1x. Então, quando ele for multiplicar 1 vezes 0, vai dar 0. Então, logo o nosso a vale 0. E o b, ó, o b aqui pode ser qualquer número pertencente aos reais, tá bom? Aqui pode ser qualquer número pertencente aos reais. Isso que significa aqui esse b. Função linear. A função linear, observe que ela é um pouco parecida com a função identidade, só que apareceu um azinho aqui. Então, o que significa esse azinho? Então, significa que o a dela, que é igual a esse a que está aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ó,
Observe uma coisa, ele só não pode ser um, ele pode ser qualquer um. Vou colocar assim, diferente de um, não é bem uma regra, tá bom? Diferente de um, só para vocês entenderem, porque se isso aqui for um, ele vai ser uma função de identidade. Então, ó, o A, ele é maior ou é diferente de um, e o B, observe que o B não existe. Então, se ele não tem o B aí, o B vale zero. Então, a gente vai discutir melhor isso nos nossos exercícios. Valor numérico de uma função afim é quando se atribui o valor para essa variável. Então, para a gente encontrar o valor numérico de uma função, é só substituir o valor da variável que ele está pedindo. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo, diz o seguinte: se f de x é igual a 2x menos 5, determina uma função afim, calcule f de 0. Observem que, ó, no lugar do x, ele está dizendo que o x vale 0. Então, eu vou pegar esta função, f de x, que é igual a 2x menos 5. Ele está dizendo que f de 0, então ele está dizendo que x é 0. Se x é 0, então no lugar de x eu vou substituir pelo 0. F de 0, aonde tem x, vocês vão colocar o 0. 2 vezes 0 menos 5. Então, logo, f de 0 é igual a 2 vezes 0 dá 0, menos 5. Então, isso implica que f de 0, que ele está atrás, é igual a menos 5. Ok. B. Então, vamos para o B. Letra B, f de menos 5. Da mesma forma, só que aqui no nosso exemplo, ó, olha só quem está aqui no lugar do x. Então, x agora vai ser menos 5. Então, pega a função aqui de cima, f de x, que é igual a 2x menos 5. No lugar do x, tu substitui por menos 5. Então, f de menos 5. Aonde tem x, observação aqui, gente, como o 5 ele é negativo, coloquem entre parênteses 2 vezes menos 5 e menos 5. Então, logo, f de menos 5 é igual a 2 vezes 5 dá 10, mais menos dá menos 10 e menos 5. Então, pela nossa propriedade de soma de números com sinais iguais, repete o sinal e soma-se. Então, 10 com 5 dá 15. O nosso resultado é menos 15. Aqui na nossa letra C, agora o nosso x é a raiz de 2. Então, da mesma forma, a gente pega a função f de x, que é igual a 2x menos 5. No lugar de x, substitui o valor que ele está pedindo. Então, f de raiz de 2 é igual a 2 vezes a raiz de 2 menos 5. Gente, essa operação aqui, ela praticamente fecha aqui. O máximo que eu vou poder fazer aqui é multiplicar 2 vezes raiz de 2, que dá 2 raiz de 2, menos 5. Aí ela fecha exatamente aqui. De um modo geral, a função afim ou a função do primeiro grau, ela tem as seguintes características. Primeiro, ela tem a forma f de x igual a x mais b, que a gente já viu. A equação dela é do primeiro grau, tá bom? O gráfico é uma reta, que a gente vai ver já em seguida esse ponto aqui. A reta corta o eixo x no zero da função. A reta corta o eixo y no coeficiente angular. Então falta a gente ver esses pontos aqui que a gente vai ver já em seguida. Então vamos aqui para a terceira característica. O gráfico é uma reta. Então ele está afirmando que esse gráfico ele é uma reta.
Então, se ele é uma reta, a gente precisa entender um pouco de reta. O que eu preciso para determinar uma reta? Lá na geometria, ele diz que para me determinar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então eu vou ter que encontrar no mínimo 2 pontos para que eu possa construir esse gráfico. Já que esta função é uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo é: construa o gráfico da função do primeiro grau definida por f de x, que é igual a 3x menos 1. Outra curiosidade da reta é o seguinte: qualquer valor que eu substituir no lugar de x, ele vai estar dentro desta reta. Isso é bem interessante. Então vamos fazer o seguinte: vamos atribuir para x o valor igual a zero, do jeito que a gente aprendeu na aula anterior. Então, se x é igual a zero, professor, de onde que veio o zero? Eu posso colocar, é vocês que vão colocar qualquer valor. Eu estou colocando zero, poderia colocar 1, 2, 3, qualquer número que eu colocar, serviria. Ele ia fazer parte desta função. Então, quando x for zero, então nós vamos ficar da seguinte forma: f de zero, que é igual a 3 vezes zero, menos 1. F de zero é igual a 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 1. Então, quando x for zero, quando x for igual a zero, meu f de x, o meu f de x, gente, aqui, ele é igual ao meu y, tá bom? Anotem isso aí, f de x é igual a y. Então, quando x for zero, o meu f de x vai ser menos 1. Então, quer dizer que o meu y é menos 1. Então, dessa forma eu já encontrei um dos pontos, tá bom? Encontrei um ponto formado por 0 de x e 1 de y. Não esqueçam que o ponto ele é um par ordenado. Nós vimos na nossa aula de plano cartesiano. Transportando os valores que a gente encontrou para cá, coloquei aqui a nossa função, f de x igual a 3x menos 1. Quando x for zero, nós encontramos y igual a menos 1. Então, com esses dois valores, eu criei o meu primeiro par ordenado. A gente viu que para construir este gráfico aqui, vou precisar de no mínimo 2 pontos. No mínimo. Então, quer dizer que eu posso colocar mais de 2 pontos. Quanto mais ponto for colocado no gráfico, mais perfeito esse gráfico vai ficar. Mas eu só posso construir ele se tiver no mínimo 2. Então, a gente fez f de x, ou x igual a zero. Agora vamos fazer f de x igual a zero, tá bom? F de x igual a zero. Então, no lugar do f de x, vamos pegar a função aqui e vou colocar zero. F de x, que é igual a 3x menos 1. No lugar do f de x, eu vou colocar zero, que é igual a 3x menos 1. Passa 1 para o outro lado, então vou ficar com 3x, que é igual a 1, ele é negativo, passa positivo, então logo x é igual a 1, o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, pronto, o nosso valor de x vale 1/3. Então, agora com esse valor de 1/3, a gente pode montar o nosso segundo par ordenado, tá bom? Nós encontramos para x 1/3 e o valor de y, não esqueçam que f de x é igual a y. Vocês não podem esquecer isso. Como eu atribuí para f de x, igual a zero, então isso implica que o y também é igual a zero. Então, pronto, nós temos 2 pontos e agora a gente vai colocar esses pontos aqui nessa reta. Aqui nós temos o nosso eixo x e o nosso eixo y. Bom, o primeiro valor de x é 0. O segundo valor de y é menos 1. Então vamos colocar assim um intervalo, mais ou menos aqui, menos 1. Coloca mais ou menos aqui por causa do nosso intervalo, que é bem pequeno, tá bom?
Então aqui é o menos 1 e aqui é o 0. Então ele vai se cruzar com o menos 1 aqui. Então está aqui o meu primeiro ponto, ó. Menos 1. O segundo ponto é 1/3. Vou pegar esse mesmo intervalo aqui, então mais ou menos aqui eu tenho 1. 1/3 significa que eu tenho 1 dividido por 3. Então vamos dividir aqui no olhômetro. Então 1/3 eu tenho mais ou menos aqui, ó. Então vou colocar aqui 1/3. Então ele vai cruzar com o 0, então o ponto vai ficar aqui. Então pronto, gente. Então, com uma régua a gente pode fazer. Vou usar minha régua aqui. Pronto. Construção do gráfico. Este é o gráfico dessa função. Observa, gente, o gráfico é o que está em vermelho. O que está em preto aqui é um plano cartesiano. A gente usa o plano cartesiano para construir o gráfico. Tá bom? Porque o que diz a característica da função afim com relação ao gráfico? O gráfico é uma reta. Então aqui, ó. Observe que ele é uma reta. Ok? Ok, então vamos deixar esse gráfico aqui do lado para a gente falar das outras características e apontar no gráfico. Porque o que diz a quarta característica? O gráfico da função ele corta o eixo x no zero da função. E o que é esse zero da função, gente? Ó, o que é o zero da função? O zero da função vai ser quando f de x, ó, for igual a zero. Então, ó, f de x é quando f de x for igual a zero. Por exemplo, vamos pegar a nossa função, como o nosso gráfico está aí, vamos pegar a nossa função que a gente acabou de ver, ó, f de x, que é igual a 3x menos 1. 3x menos 1. Então, essa aqui é a nossa função. Vamos lá, encontrando o zero da função. Encontrando o zero da função. Então, para encontrar o zero da função, ele diz o seguinte. Ele diz que f de x tem que ser zero. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar o zero. 0 é igual a 3x menos 1. Passando 1 para o outro lado, então nós vamos ter 3x, que é igual, o 1 ele é negativo, ele passa positivo. Então logo x é igual a 1, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 1/3. Então quer dizer que 1/3 é o zero da função. Ok, sim, zero da função. E o que diz a quarta característica mesmo? O gráfico corta o eixo x no zero da função. Vamos ver isso? Quem é o eixo x? Ó? E olha onde a reta está cortando. Em 1/3. Tá bom? Então é por isso, ó. É uma característica, quando tu olhar para o gráfico, tu vai já saber qual é o valor de x, qual é o zero da função. Tá bom? Então o zero da função, ó, é quando f de x é igual a zero. E o gráfico corta o eixo x nesse zero da função. Quinta característica. Então, na nossa quinta característica, o que ele fala? Ele diz que a reta corta o eixo y no coeficiente linear. Mas o que é o coeficiente linear? Então, gente, o coeficiente linear, ó, esse coeficiente linear, ele é o meu b, sem cálculo nenhum. Então, direto, o coeficiente linear é só olhar para o b. Observem na nossa função, a nossa função f de x, que é igual a 3x menos 1. Então, ó, quem é o meu b? Menos 1. Então, isso implica que o meu b, o meu coeficiente linear, é igual a menos 1. E o que a característica fala a respeito da reta? Ele diz que a reta corta o eixo y no coeficiente linear. Observem aqui na reta onde é que ele está cortando o eixo y. Em menos 1.
Então, bem interessante. Então, em resumo, a gente pode dizer que f de x é igual a y. E que o zero da função, esse zero da função é quando f de x é igual a zero. E que na função, no caso aqui a função, isso aqui é chamado de coeficiente linear. E o 3, gente, aqui é o 3, é o meu A. E esse A é chamado de coeficiente angular. Também não precisa de cálculo, a não ser que não tenha. Por exemplo, tu tá olhando aqui, ó, coeficiente angular é 3, tá bom? Coeficiente linear, -1, tá bom? O zero da função precisa calcular. No lugar de f de x, coloca o zero. Tu encontra o zero da função. Então é isto.